Pensa só, e se tudo que a gente aprendeu sobre como os planetas nascem tiver, na verdade, errado? E se a nossa própria Terra não for um planeta, mas o cadáver de uma estrela? Pois é, essa é a premissa, assim, bem chocante da teoria da metamorfose estelar. Eu sei, parece coisa de ficção científica, né? Mas essa é a ideia central. A teoria da metamorfose estelar basicamente diz que não existe uma diferença real entre estrela e planeta. Eles seriam a mesmíssima coisa, só que em fases diferentes de uma vida incrivelmente longa. O criador da teoria, Jeffrey Wolinski, resume a ideia de um jeito bem direto. Planetas são estrelas antigas e estrelas são planetas jovens. Para pensar nisso. Não existe um nascimento aqui e uma morte ali, separados. É uma coisa só, uma transformação cósmica longa e contínua. Para a gente entender de verdade o quão radical é essa ideia, vamos só dar uma lembrada rápida no modelo padrão, sabe? Aquele que a gente vê nos livros de ciências. Então a visão tradicional, aquela da hipótese nebular, diz o seguinte: o Sol se formou no meio de uma nuvem gigante de gás e poeira, e os planetas, incluindo a Terra, teriam se formado com a sobra, com o lixo que ficou orbitando essa nova estrela. Ou seja, são duas coisas fundamentalmente diferentes. Só que a teoria da metamorfose estelar diz que todo esse modelo se apoia numa suposição que pode estar completamente furada. E se a premissa inicial estiver errada, bom, aí todo o resto desmorona junto. Esse diagrama modificado aqui mostra bem o argumento. O gráfico padrão, que está aí à esquerda, classifica as estrelas por brilho e temperatura, certo? A teoria da metamorfose estelar simplesmente continua essa linha, ela não para. A trajetória desce, passa por gigantes como Júpiter, até chegar na Terra e em outros corpos rochosos. É um processo único e contínuo de envelhecimento. Ok, a história é fascinante, não é? Mas uma teoria de verdade precisa fazer mais do que contar uma história bonita. Ela tem que resolver problemas. E a metamorfose estelar afirma que consegue explicar alguns dos maiores mistérios da geologia da Terra. E se o núcleo interno do nosso planeta não for só aquela bola de metal sólido que a gente aprendeu? E se, na verdade, ele guardar um segredo tão grande que pode mudar tudo o que a gente sabe sobre como a Terra se formou? Bom, o ponto de partida para essa investigação toda é uma coisa que os geofísicos chamam de déficit de densidade. Pensa assim, as ondas sísmicas, que são como um ultrassom do planeta, viajam pelo interior da Terra e mostram uma coisa bem curiosa. O núcleo interno é de 3 a 5% menos denso do que deveria ser se fosse feito só de ferro e níquel puros. Para tentar resolver esse mistério, a ciência começou a investigar o que seria a receita do centro da Terra. Quer dizer, se não é só ferro e níquel puros, o que mais tem ali naquela mistura para deixar o núcleo mais leve do que deveria ser? E a conclusão que chegaram foi essa. O núcleo deve ter uma mistura de elementos mais leves. É essa mistura que causa o chamado déficit de densidade, sabe? É a diferença entre a densidade que a gente observa e a densidade que o ferro puro teria naquelas condições de pressão e temperatura absurdas. E quem são os suspeitos de estarem adulterando essa receita? Bem, a ciência aponta para essa galera aí: hidrogênio, silício, enxofre, oxigênio e carbono. A teoria mais aceita é que não é um elemento só, mas sim uma mistura bem complexa de todos eles que consegue explicar direitinho os dados sísmicos que a gente tem. Mas de todos esses elementos, tem um que se destaca. E as implicações dele são inacreditáveis. É o hidrogênio. E focar nele nos leva a uma ideia que parece coisa de ficção científica, a de que existe um oceano gigantesco escondido bem no centro do nosso mundo. Mas como é que o elemento mais leve do universo foi parar justamente no lugar mais profundo e denso do planeta? O modelo atual explica isso em 2 etapas. Primeiro, a entrega. O hidrogênio foi capturado lá da névoa que formou o sistema solar e também veio de carona em meteoritos cheios de água bem no comecinho da Terra. E segundo, a incorporação. Com a pressão esmagadora lá dentro, o hidrogênio meio que começou a gostar de andar com ferro e aí foi arrastado junto com ele para o centro. E é exatamente aqui que a história fica, assim, muito esquisita. Porque não basta saber que o hidrogênio está lá. A gente precisa entender como ele se comporta num ambiente com a pressão milhões de vezes maior que a da superfície e quente como o Sol. A resposta é um estado da matéria que, sinceramente, desafia a nossa intuição. Lá no núcleo, sob condições extremas, o hidrogênio vira uma coisa muito esquisita. Um estado da matéria chamado superiônico. Pensa assim, a estrutura de ferro continua sólida, como uma grade, mas os átomos de hidrogênio correm por dentro dela como se fosse um líquido, com uma mobilidade impressionante. E esse comportamento ajuda a entender algumas velocidades estranhas das ondas sísmicas que a gente detecta.
Tenta imaginar uma estrutura de ferro completamente sólida e rígida, como se fosse uma gaiola. Agora, imagina os átomos de hidrogênio fluindo livremente por dentro dessa gaiola, como se fossem um líquido. É isso. É uma mistura bizarra de sólido e líquido existindo no mesmo lugar. Para a gente entender isso melhor, vamos comparar. Num sólido normal, tipo um cubo de gelo, todos os átomos estão travados no lugar, bonitinhos na sua estrutura. Já no estado superiônico do núcleo, só os átomos de ferro estão travados. O hidrogênio, por outro lado, está numa festa, se movendo o tempo todo, fluindo através dessa estrutura de ferro. Essa imagem aqui ajuda a visualizar isso perfeitamente. As esferas maiores, marrons, são o ferro, formando a tal gaiola sólida. E as esferas menores, vermelhas, são o hidrogênio se movendo livremente por ali. É, literalmente, um oceano de hidrogênio contido dentro de uma esfera de ferro. Mas de quanto hidrogênio a gente está falando? Para a conta fechar com os dados que temos, os cientistas estimam que cerca de 0,21% da massa do núcleo interno seja de hidrogênio. Parece quase nada, né? Uma fração minúscula. Mas é aí que a história fica realmente impressionante. Esse percentualzinho de nada é o ponto-chave. Ele equivale a várias vezes a quantidade de água de todos os oceanos aqui da superfície juntos. É isso mesmo, o núcleo da Terra pode ser um dos maiores reservatórios de água, ou pelo menos dos seus componentes, hidrogênio e oxigênio, do planeta inteiro. Um oceano secreto e gigante. Agora vamos respirar fundo e mudar completamente de perspectiva. Vamos ver uma explicação bem diferente. Uma teoria que não só tenta explicar esse paradoxo, mas que quer reescrever toda a história de como os planetas nascem. E se a base de tudo que a gente acha que sabe sobre a formação de planetas estiver errada? E se planetas não forem só o que sobrou da formação de uma estrela, mas sim as próprias estrelas, só que num estágio muito, muito antigo da vida delas? E aqui a gente vê a ideia central de forma brilhante. A teoria da metamorfose estelar basicamente diz que planetas são estrelas velhas e frias. Nesse modelo, a nossa Terra já foi uma estrela quente, brilhante, foi perdendo calor, encolhendo e se transformou no mundo que a gente conhece hoje. E o hidrogênio no núcleo como fica? Bom, aqui a explicação é bem mais simples. Ele não precisou chegar de fora, ele já estava lá, desde o começo, fazia parte da estrela original. Naquela fase estelar, as pressões eram mas tão absurdas que forçaram o hidrogênio a se grudar quimicamente no ferro, ficando preso lá no centro enquanto a estrela-planeta ia esfriando e se organizando em camadas. Então é aqui que a gente chega, duas explicações muito diferentes para o mesmo mistério. De um lado, o modelo padrão, que tenta consertar a receita adicionando novos ingredientes. Do outro, uma teoria alternativa que quer jogar a receita antiga fora e começar uma nova. Esse quadro resume bem o contraste, olha só. Para explicar de onde veio o hidrogênio, o modelo padrão fala do gás da nebulosa e de meteoritos. Já a metamorfose estelar diz que ele é material da estrela original. E a causa da baixa densidade? O modelo padrão aposta numa mistura de elementos leves, enquanto a metamorfose estelar diz que é só um resultado natural do resfriamento e da separação de materiais da estrela. A grande pergunta que fica é: o que, afinal de contas, está escondido lá no centro da Terra? A resposta não é nada simples. Na verdade, ela é bem mais fascinante do que se imagina. Descobrir um oceano de hidrogênio fluindo dentro de uma bola de ferro sólido no centro da Terra é uma revelação, assim, impressionante. E isso nos deixa com uma pergunta no ar. Se um segredo tão fundamental esteve escondido debaixo dos nossos narizes por tanto tempo, que outros mistérios incríveis o nosso próprio planeta ainda guarda? A exploração está só começando.